Passaporte de apátrida. Eduardo Bolsonaro expõe perseguição e o que diz a lei, entenda tudo. A declaração que pegou a todos de surpresa. A recente declaração de Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de buscar um passaporte de apátrida causou enorme repercussão nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Após ter seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados por excesso de faltas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que pode ficar sem passaporte brasileiro e cogita alternativas para continuar sua atuação internacional nos Estados Unidos, onde reside desde fevereiro. Em entrevista ao SBT News, Eduardo foi direto ao ponto. Existe uma ordem para que embaixadas e consulados brasileiros não emitam passaporte comum em seu nome. Com a cassação do mandato, ele terá que devolver o passaporte diplomático em até 60 dias e ficaria, teoricamente, sem nenhum documento de viagem brasileiro. A resposta do parlamentar cassado foi clara. Ele não se deixará intimidar e está avaliando todas as alternativas legais disponíveis, incluindo o polêmico passaporte de apátrida. A situação expõe mais um capítulo da guerra jurídica que se instalou no Brasil nos últimos anos. Eduardo Bolsonaro não economizou palavras ao atribuir essa possível restrição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmando que se trata de mais uma tentativa de minar seu trabalho político internacional. Mas o ex-deputado deixou claro, ele conhece as estratégias do magistrado e está preparado para enfrentar qualquer obstáculo. O que é realmente um passaporte de apátrida? Para entender a polêmica, é fundamental compreender o que significa ser apátrida e o que diz a legislação brasileira e internacional sobre o tema. A palavra apátrida vem do prefixo a, sem, e pátria, significando literalmente alguém sem nacionalidade. Trata-se de uma pessoa que não é reconhecida como nacional por nenhum estado do mundo. A apatridia está prevista na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, assinada em 1954 e ratificada pelo Brasil através do Decreto número 4.246 de 2002. Este tratado internacional estabelece que apátrida é toda pessoa que não seja considerada nacional por nenhum estado, segundo a legislação deste estado. O passaporte de apátrida é um documento internacional de viagem concedido a pessoas que efetivamente não possuem nacionalidade reconhecida. Ele não confere cidadania, não garante direitos políticos e tem validade limitada. É emitido pelo país onde a pessoa reside, não pelo país de origem, justamente porque a pessoa não tem país de origem que a reconheça como cidadã. Esse documento foi criado para situações extremas e dramáticas: refugiados de guerra, vítimas de conflitos étnicos, pessoas nascidas em territórios disputados, ou aquelas que tiveram sua nacionalidade cassada por motivos políticos ou discriminatórios. São casos de pessoas que literalmente não têm para onde ir, não tem país que as reconheça. A legislação brasileira e os requisitos legais. No Brasil, o reconhecimento da condição de apátrida é regulamentado pela Lei de Migração nº 13.445 de 2017, pelo Decreto 9.199 de 2017 e pela Portaria Interministerial nº 5 de 2018. O processo é conduzido pelo Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do sistema Cisapatridia. Os requisitos legais para obter o reconhecimento da condição de apátrida no Brasil são claros e rigorosos. Primeiro, a pessoa não pode ser considerada nacional por nenhum estado, nos termos da Convenção de 1954. Isso significa que nenhum país no mundo reconhece aquela pessoa como seu cidadão. Segundo, é necessário residir no Brasil. O pedido só pode ser feito por quem já está em território brasileiro. Terceiro, não pode haver antecedentes criminais nos países onde a pessoa residiu nos últimos 5 anos. A documentação apresentada precisa estar devidamente legalizada, apostilada conforme a Convenção de Haia e acompanhada de tradução juramentada. O processo envolve o preenchimento de formulário detalhado com informações pessoais, dados sobre o país de nascimento, vínculos familiares e justificativas para o pedido. A Polícia Federal faz a análise inicial, e o Departamento de Migrações toma a decisão final, que é publicada no Diário Oficial da União. Uma vez reconhecida a condição de apátrida, a pessoa obtém autorização de residência por prazo indeterminado no Brasil e pode solicitar o Registro Nacional Migratório. Posteriormente, há a possibilidade de naturalização facilitada, desde que cumpridos os requisitos da legislação. Eduardo Bolsonaro se enquadra como apátrida. Aqui está o ponto central da controvérsia. Juridicamente falando, Eduardo Bolsonaro não perdeu sua nacionalidade brasileira. Ele continua sendo cidadão brasileiro nato. A cassação do mandato parlamentar é uma sanção administrativa do Poder Legislativo por excesso de faltas às sessões deliberativas, não uma medida que afeta a nacionalidade. O que está em jogo é o direito de obter ou renovar o passaporte, não a cidadania.
A possível restrição à emissão de passaporte comum seria uma medida administrativa ou judicial, mas não uma perda da nacionalidade brasileira. Essas são duas coisas completamente diferentes. Especialistas em direito internacional foram categóricos ao analisar a situação. Uma pessoa que possui nacionalidade reconhecida por um Estado não pode simplesmente decidir se tornar apátrida. A apatridia não é uma escolha ou uma estratégia legal disponível para quem está insatisfeito com restrições administrativas em seu país de origem. Para que Eduardo Bolsonaro pudesse requerer o status de apátrida, o Brasil teria que primeiro declarar formalmente a perda de sua nacionalidade brasileira. Isso só pode ocorrer em situações específicas previstas na Constituição Federal: naturalização voluntária em outro país, com exceções, cancelamento da naturalização por sentença judicial em caso de atividade nociva ao interesse nacional, ou recusa em cumprir obrigação legal a todos imposta. Nenhuma dessas situações se aplica ao caso de Eduardo Bolsonaro. Ele não se naturalizou em outro país, não teve sua naturalização cancelada, pois é brasileiro nato, e não se recusou a cumprir obrigação legal universal. Portanto, juridicamente, ele continua brasileiro e não se enquadra nos requisitos para reconhecimento da condição de apátrida. A perseguição política como pano de fundo. É impossível analisar esta situação sem considerar o contexto político mais amplo. Eduardo Bolsonaro não está sendo caçado por questões técnicas isoladas. Existe um claro movimento do sistema de justiça brasileiro, especialmente concentrado no Supremo Tribunal Federal, de silenciar e neutralizar vozes conservadoras. O ex-deputado está sendo investigado pelo STF sob acusação de tentativa de coação ao Poder Judiciário. A narrativa oficial é que ele teria articulado, dos Estados Unidos, a imposição de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros da Corte. Mas qual é o crime real aqui? Defender a soberania nacional? Denunciar abusos? Buscar apoio internacional contra arbitrariedades? A estratégia é clara. Primeiro, caça um mandato por excesso de faltas, aproveitando que o parlamentar está exercendo seu direito constitucional de livre locomoção e escolheu residir no exterior. Depois, impedem a emissão de novo passaporte, criando um cerco kafkiano onde a pessoa não pode retornar ao Brasil sem enfrentar perseguição, mas também não pode permanecer legalmente no exterior. Eduardo Bolsonaro tem sido vocal em sua crítica ao que chama de ditadura do judiciário no Brasil. Ele foi às ruas americanas, buscou apoio de lideranças internacionais conservadoras e trabalhou para expor ao mundo as arbitrariedades cometidas contra opositores do atual governo. Por isso, ele se tornou alvo prioritário. A questão do passaporte é apenas mais um instrumento dessa perseguição sistemática. Não se trata de aplicação técnica da lei, mas de uso do aparato estatal para neutralizar um adversário político incômodo. As alternativas reais disponíveis. Apesar da retórica sobre o passaporte de apátrida, Eduardo Bolsonaro possui alternativas reais e viáveis para continuar sua atuação internacional. A primeira e mais óbvia é questionar judicialmente qualquer impedimento à emissão de passaporte comum. O direito de ir e vir é garantia constitucional fundamental, e restrições devem ser devidamente fundamentadas e proporcionais. Ele também pode buscar obter residência permanente ou cidadania em outros países. Os Estados Unidos, onde atualmente reside, possuem diversos mecanismos de visto de longo prazo para investidores, profissionais qualificados e pessoas com vínculos significativos ao país. O próprio Eduardo mencionou que existem outros meios para fazer viagens internacionais, sugerindo que está explorando essas alternativas. Além disso, Eduardo mantém forte articulação com lideranças conservadoras internacionais. Ele tem trabalhado ativamente nos Estados Unidos, estabelecendo pontes com o mundo árabe, Israel, El Salvador e outras nações. Esse networking político pode abrir portas para soluções criativas dentro da legalidade internacional. O ex-deputado deixou claro que continuará atuando politicamente no exterior, especialmente na articulação internacional da pré-campanha de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro. A cassação do mandato e eventuais restrições ao passaporte não impedirão de trabalhar pela causa conservadora e pela defesa dos valores da família Bolsonaro. A questão maior: liberdade e Estado de Direito. O caso de Eduardo Bolsonaro transcende a questão técnica sobre passaportes e apatridia. Ele evidencia um problema muito maior que assola o Brasil: a deterioração do Estado de Direito e o uso político das instituições contra adversários ideológicos. Vivemos tempos em que parlamentares são caçados, empresários são perseguidos, manifestantes são presos, e qualquer crítica às autoridades pode resultar em investigação criminal. O Poder Judiciário, que deveria ser guardião da Constituição e das liberdades individuais, transformou-se em instrumento de censura e repressão. Eduardo Bolsonaro está pagando o preço por ter ousado desafiar esse sistema.
por ter levado ao mundo a denúncia das arbitrariedades brasileiras, por ter se recusado a aceitar calado a narrativa oficial, por continuar lutando mesmo quando seria mais fácil capitular. A tentativa de deixá-lo sem passaporte é sintomática dessa estratégia de isolamento e neutralização. É a mensagem enviada a todos os outros conservadores: fiquem quietos, aceitem as regras do jogo, ou vocês também serão alvos. Mas Eduardo mostrou que não se intimidará. Ele conhece as estratégias, está vacinado contra as investidas e continuará sua luta. Se for necessário, buscará todas as alternativas legais disponíveis. Se o Brasil fecha portas, outros países podem abrir janelas. O precedente perigoso. Permitir que o Estado brasileiro use restrições administrativas como arma política contra opositores estabelece precedente extremamente perigoso. Se hoje é possível impedir Eduardo Bolsonaro de ter passaporte sem que ele tenha perdido a nacionalidade, amanhã essa ferramenta poderá ser usada contra qualquer cidadão que desagrade as autoridades. O direito de ir e vir é uma das liberdades fundamentais mais antigas da civilização. Impedir alguém de viajar, de sair do país, de buscar oportunidades no exterior, sempre foi marca distintiva de regimes autoritários. É o que faziam os países comunistas durante a Guerra Fria. É o que fazem hoje ditaduras mundo afora. O Brasil não pode caminhar nessa direção. As instituições democráticas existem para proteger os cidadãos do arbítrio estatal, não para servir como instrumentos de perseguição política. O judiciário deve julgar com base na lei, não em preferências ideológicas. O legislativo deve legislar para todos, não apenas para os aliados do momento. Eduardo Bolsonaro está enfrentando essa batalha não apenas por si mesmo, mas por todos os brasileiros que valorizam a liberdade. Sua resistência contra as tentativas de silenciamento é resistência pela democracia real, aquela que permite discordância, protege minorias políticas e limita o poder do Estado. A solidariedade da base conservadora. A reação da base conservadora ao caso de Eduardo Bolsonaro foi imediata e contundente. Milhares de brasileiros manifestaram apoio nas redes sociais, denunciando a perseguição e cobrando respeito aos direitos fundamentais do ex-deputado. Essa solidariedade não é acidental. O movimento conservador brasileiro aprendeu, nos últimos anos, que a luta é coletiva. Quando atacam um, atacam todos. Quando tentam silenciar uma voz, ameaçam todas as vozes. A defesa de Eduardo Bolsonaro é defesa da própria liberdade de expressão e atuação política. Lideranças conservadoras internacionais também se pronunciaram. O caso ganhou repercussão em círculos políticos americanos, especialmente entre republicanos e apoiadores de Donald Trump. A narrativa do Brasil como país que persegue opositores políticos ganhou força, prejudicando a imagem internacional do atual governo brasileiro. Essa rede de apoio é fundamental. Eduardo Bolsonaro não está sozinho nessa trincheira. Ele conta com milhões de brasileiros que enxergam claramente o que está acontecendo e se recusam a aceitar passivamente o estabelecimento de um regime de exceção disfarçado de legalidade. Lições para o futuro. O episódio do passaporte de apátrida ensina lições importantes para todos os conservadores brasileiros. Primeira lição: conhecer a lei é fundamental. Eduardo demonstrou domínio das alternativas legais disponíveis e capacidade de articular estratégias dentro do ordenamento jurídico. Segunda lição: a luta é internacional. Em um mundo globalizado, a perseguição doméstica pode ser combatida com apoio externo, articulação com lideranças estrangeiras e exposição internacional das arbitrariedades. Terceira lição: não se deixar intimidar. As tentativas de silenciamento só funcionam se a vítima aceitar ser silenciada. Eduardo mostrou que resistência é possível e necessária. Quarta lição: a verdade deve ser exposta. Chamar as coisas pelo nome, denunciar os abusos, explicar didaticamente o que está acontecendo. Isso desconstrói narrativas oficiais e mobiliza a opinião pública. Quinta lição: a base importa. O apoio popular é escudo contra perseguições. Quanto mais sólida a base, mais difícil neutralizar uma liderança conservadora. O caminho à frente. Eduardo Bolsonaro deixou claro que continuará sua atuação política, com ou sem passaporte brasileiro. Ele seguirá trabalhando na articulação internacional, construindo pontes com lideranças conservadoras mundiais e apoiando a pré-campanha presidencial de seu irmão Flávio. A cassação do mandato, na visão dele, é uma medalha de honra. Prova de que estava incomodando, de que seu trabalho tinha impacto, de que representava ameaça real ao establishment. Perseguem quem temem, não quem desprezam. Nos próximos meses, veremos o desenrolar dessa novela jurídica e política. Eduardo buscará alternativas para manter sua mobilidade internacional.
Seus advogados questionarão judicialmente qualquer restrição indevida. Seus aliados pressionarão por respeito aos direitos fundamentais. Mas independentemente dos desdobramentos burocráticos, a mensagem já está dada. Conservadores brasileiros não aceitarão calados a perseguição política. A luta pela liberdade continua, dentro e fora das fronteiras nacionais. Conclusão: muito além do passaporte. A questão do passaporte de apátrida, no fim, é apenas um detalhe técnico em uma narrativa muito maior. O verdadeiro tema aqui é a liberdade. É o direito de discordar sem ser criminalizado. É a possibilidade de fazer oposição sem ser perseguido. É a garantia de que instituições públicas servem ao povo, não aos poderosos do momento. Eduardo Bolsonaro personifica essa luta. Ele escolheu não se curvar, não aceitar o script imposto, não concordar com o papel de oposição decorativa que lhe queriam atribuir. Por isso se tornou alvo. Por isso tentam neutralizá-lo. Por isso a importância de apoiá-lo. Cada brasileiro conservador que entende o que está acontecendo tem responsabilidade nesta hora. Não se trata de defender incondicionalmente uma pessoa, mas de defender princípios. Hoje é Eduardo Bolsonaro que enfrenta a máquina estatal. Amanhã pode ser qualquer um de nós. A história julgará este momento. Ficará registrado quem teve coragem de resistir e quem preferiu o conforto do silêncio. Ficará claro quem defendeu a liberdade e quem aplaudiu a censura. Ficará evidente quem lutou pela democracia real e quem se contentou com a fachada democrática. Eduardo Bolsonaro fez sua escolha. Ele estará na linha de frente, enfrentando as consequências de sua coerência, pagando o preço de sua ousadia. E a base conservadora estará com ele, porque a luta de um é a luta de todos. Porque liberdade não se negocia. Porque democracia sem oposição livre é apenas tirania com maquiagem. O passaporte de apátrida pode não ser juridicamente viável, mas a determinação de Eduardo Bolsonaro em continuar lutando é real, concreta e inspiradora. E isso, nenhuma autoridade, nenhuma restrição administrativa, nenhuma perseguição judicial poderá tirar dele. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.